Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nick e eu sou um membro da comissão organizadora da Jaque UFSCar. Hoje eu vou estar mediando a segunda edição da Dose Behaviorista, que é o evento mais descontraído que a gente tem sobre análise de comportamento. Eu sou uma mulher de 22 anos, branca, meu cabelo é loiro, liso, até os meus ombros. Hoje eu estou vestindo uma blusa vermelha e meus óculos também são vermelhos. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca com uma plantinha aqui do meu lado. Você provavelmente está ouvindo ou assistindo essa transmissão com um aparelho eletrônico, seja ele um computador, um celular. Hoje em dia é muito difícil estar longe da tecnologia. Até quando a gente vai sacar dinheiro, a gente está interagindo com máquinas, com uma rede de comunicação. O nosso salário é depositado automaticamente por meio desse sistema de comunicação. A pandemia realmente nos mostrou como a gente pode contornar diversos problemas por meios tecnológicos, por mais que eles também tenham seus lados negativos. A nossa educação, o nosso entretenimento, transporte, alimentação, tudo hoje em dia envolve os computadores e a tecnologia. Até o que a gente traz junto do nosso corpo, os relógios, hoje eles estão conectados, a todo momento estão apitando aí que é a última notificação. Então, nossa vida se virtualizou. Mas o que será que os analistas do comportamento têm a dizer sobre isso? Hoje a gente está junto com os convidados, a Isadora Perkowski e o Thiago Del Poço, para falar um pouco sobre esse tema super pertinente, a interação humano-virtual. Então, vou pedir para a Isadora e o Thiago se apresentarem, contarem um pouquinho quem eles são, e aí a gente pode dar início ao nosso bate-papo. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Isadora, eu sou formada em psicologia, mestre em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, recém-doutora aqui pela Federal de São Carlos em educação especial, defendi agora em agosto, e eu tenho atuado já há algum tempo na área de tecnologia educacional, principalmente, então meu mestrado foi na área de desenvolvimento de jogos educacionais. Meu doutorado trabalhou muito com a parte de gamificação e também com a questão de transferência tecnológica de procedimentos criados em pesquisa para aplicação em larga escala. Então, eu tenho já estado nessa interface aí com a tecnologia há algum tempo e atualmente eu também atuo profissionalmente nessa área, além da minha pesquisa acadêmica. Eu estou trabalhando em duas edtechs, duas startups da área de tecnologia. Uma é a Mara Educacional, onde a gente tem um programa de educação empreendedora baseado em evidências e baseada na coleta e uso de dados das pessoas para a melhoria da experiência delas de aprendizagem e de desenvolvimento pessoal. A outra é o SUME Educação, que é uma proposta de um LMS, um sistema de gerenciamento de ensino, como a gente tem o Moodle e vários outros, também baseado em dados. Então, a nossa intenção é trabalhar facilitar esse acesso das pessoas ao uso de dados para a melhora da educação. E eu sou uma mulher de 30 anos, tenho cabelo escuro, cabelo castanho escuro, na altura do ombro, estou usando uma blusa cinza com preto e atrás de mim tem uma estante de livros e talvez em algum momento apareça um gato por aqui também, porque os meus estão sempre por aqui. Então, agradeço muito o pessoal da Jaque por ter me convidado para participar, já tive o prazer enorme de palestrar presencialmente na Jaque da UFSCar, então, para mim é uma ótima sensação estar aqui de novo com vocês e deixo aqui meu agradecimento pelo convite e a felicidade de ver esse tema sendo abordado pelos analistas de comportamento. Thiago Del Poço, tá? Queria mais uma vez agradecer a equipe da JAC pelo convite, né? Por estar aqui, ter esse bate-papo tão bacana, né? Tão contemporâneo com a Isadora, né? Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou formado em ciência da computação, tá? Também sou formado em psicologia pela PUC São Paulo. Tenho mestrado em psicologia experimental, análise do comportamento também pela PUC São Paulo. Hoje eu sou professor, né, convidado da pós-graduação de cursos de atendimento online, tá? Faço parte da equipe do Janus Leptic, que é o Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologia da Informação e Comunicação, tá?
O que é essa equipe? Nós estudamos, né? Nós temos uma equipe de estudos e uma equipe de atendimento também. Nós fazemos atendimento online, né? Nós somos pioneiros no Brasil de atendimento online, só fomos os primeiros a fazer esse tipo de atendimento há mais de 20 anos, tá? E nós estudamos a tecnologia, a interface da tecnologia com a psicologia, tá? Eu sou o analista do comportamento dessa equipe, né? E também hoje eu sou professor de graduação da Universidade de Cruzeiro do Sul, dou aula de análise experimental do comportamento para diversas turmas, diversos campos, tá? Sou psicólogo clínico também, atuo com terapia analítico comportamental, algumas de terceira onda também, tá? E eu acho que é isso, né? Vou fazer uma autodescrição aqui. Eu sou um homem loiro, branco, uso óculos, estou usando uma camiseta polo verde, atrás estou com um fundo desfocado, tá? E é isso. E tenho gatos também, Isadora, só que a minha gatinha não está aqui, ela está no outro cômodo. E talvez ela apareça, se ela abrir a porta. Muito obrigada, Tiago, Isadora, por terem aceito o nosso convite. Nós estamos muito felizes em discutir isso hoje. Antes da gente começar, eu tenho um rápido recado para quem está assistindo a gente. A Jacobscar está realizando um sorteio em parceria com a Atitude Cursos e com o Adapt para quem está participando da dose behaviorista. Quem quiser saber mais, é só ir olhar nossas mídias sociais, vai ter todas as informações sobre o sorteio e também sobre a certificação, para quem tem interesse sobre isso. Agora, a gente pode começar o nosso bate-papo. E a primeira pergunta, todas são abertas para todos, é a seguinte. Hoje em dia a gente tem muito medo, né, sobre o mundo digital, as máquinas, os robôs. Tem muita gente que aponta que o mundo virtual é uma fonte de adoecimento, que os robôs, as inteligências artificiais vão substituir o ser humano, né? Então, tem muito medo, até dos celulares, dos computadores. Talvez eles nos tornem até preguiçosos demais, né? Afinal, hoje em dia, quem quer se envolver na cadeia comportamental toda de buscar ir no supermercado, comprar alimentos, chegar em casa, preparar tudo para fazer um almoço, quando a gente pode, aperta o celular, 3 botãozinhos, a gente já está chamando comida e daqui a 20 minutos o entregador chega, né? Então, nesse contexto todo, né, quanto que esse medo das tecnologias é justificado ou infundado? E como evitar que esses medos se tornem uma realidade? Eu acho, né, só iniciando a discussão, que a gente hoje não tem como a gente se livrar da tecnologia, né? Quando a internet, a tecnologia foi surgindo no começo dos anos 80, né, a internet ela era restrita. A internet ela era feita para fins militares e pesquisas acadêmicas, tá? Nos Estados Unidos, né? Chamada ARPANET. E depois foram sendo criados outros sistemas muito rudimentares, os BBS, Bulletin, né? Services, Board Services, que era uma forma muito rudimentar de tecnologia de internet. Que vocês, não sei se vocês conhecem o DOS, que é um sistema bem anterior ao Windows, né? Que você tinha linhas de comando que você tinha que digitar. Aí aparecia uma listagem, arquivos, e-mail. Era algo muito simplificado, muito simples. Tínhamos também depois a internet de escada, que era uma internet muito lenta, era muito diferente do que a gente tem hoje. A gente entra na internet, a gente consegue conversar, a gente está tendo essa transmissão, vocês estão vendo eu me movimentar, minha voz, isso era praticamente impossível, né, nos anos 80 e começo dos anos 90. Tá? Então, existia uma separação da internet, né? O mundo offline e o mundo online. A gente sentava na mesa, ligava o computador e a gente se conectava à internet. Fazia os nossos trabalhos, lazer, né, o que a gente tinha que fazer. Aí nós desligávamos o computador e a gente ficava offline, né? Hoje a gente não tem mais isso, né? A internet, não temos essas barreiras offline e online, elas foram borradas, né? Então hoje, realmente, acho que se torna uma questão importante a utilização da internet, né? O como ela é utilizada, né? Qual que é a função dessa utilização, né? Do comportamento de usar a internet. Qual a topografia da resposta de usar a internet? Usa para quê? Qual que é o reforçamento aí, né?
Então, eu queria abrir com essa discussão, né, para ver a opinião também da Isadora, o que ela acha disso, para a gente conversando aqui sobre essa, né, essa internet de hoje, dos dias de hoje, né, que é bem diferente daquela internet do passado, que tinha uma boa separação aí do que era offline e do que era online. Tiago, eu acho que é muito pertinente a sua questão, e eu tenho opiniões que às vezes são um pouco polêmicas nesse sentido, mas eu vou começar muito para trás a minha fala, muito antes da internet. Vou começar do fato de que a nossa vida tem sido moldada pela tecnologia desde sempre. A tecnologia nasce para alguns autores, a Enciclopédia Britânica, por exemplo, coloca que a primeira tecnologia que a gente tem é o domínio do fogo, que muda o tamanho do nosso cérebro, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente mora, como a gente se protege do ambiente, como a gente faz todos os processos que a gente tinha antes. Então, é intrínseco da nossa espécie ser modificado pelas ferramentas que a gente usa. Historicamente, a gente muda, e o medo da tecnologia também é frequente. A gente consegue ver isso nos mitos que existem sobre a tecnologia. Quando eu digo mito, falo das histórias mitológicas mesmo, de Prometeus roubando fogo, e todas as histórias que a gente conta sobre tecnologia são muito ligadas a esse medo do desconhecido e da novidade e da transformação que acontece. Eu fico lembrando sempre de uma história que aparece muito quando a gente está estudando jogos e a relação das pessoas com os jogos, que é o fato de que antigamente as pessoas ficaram com muito medo quando surgiu o rock and roll, que era o que ia levar os jovens para longe do seio da família e botar eles num ambiente corrupto, um ambiente de degeneração. Depois vem os fliperamas, que são vistos como um ambiente também relacionado a fracasso escolar, a problemas de socialização, comportamento antissocial. Depois a gente tem os computadores domésticos chegando, os consoles de jogar em casa, e a tecnologia vai chegando cada vez mais perto da gente e sendo cada vez mais parte da nossa história, e o medo nunca diminuiu. Eu também lembro muito das histórias do Isaac Asimov, por exemplo, quando ele coloca os robôs que a gente pode ter por perto, as implicações éticas disso, a convivência e os afetos que surgem entre humanos e máquinas ao longo do tempo. E eu penso que isso tudo fala sobre qual é esse caldo cultural aí que faz com que a gente tenha o medo da tecnologia como algo que vai tomando a nossa vida, né? Não é uma questão nova, não é uma questão recente, mas é uma questão que vai se tornando cada vez mais inevitável quanto mais próximos da tecnologia a gente fica. E, para mim, a sensação que eu tenho é que o maior risco da tecnologia é que ela, assim como a ciência, é comportamento humano. Então, ela é feita por pessoas e ela é embebida até o último nervo dela do que a gente acredita, dos nossos valores e da nossa cultura e da forma como a gente vive. E quando a gente tem um contexto onde tanto o uso de tecnologia, mas principalmente a criação de tecnologia, é monopolizada por grupos que têm poder econômico, poder social, a gente necessariamente tem tecnologias que são excludentes e que beneficiam algumas pessoas mais do que outras, e que nos tornam, de certa forma, suscetíveis a uma manipulação comportamental da qual a gente não está totalmente ciente, né? Então, me parece que o grande risco da tecnologia é justamente o quanto o que acontece por trás da interface é inacessível para a maioria das pessoas, e a maioria das pessoas não sabe como funciona e como elas podem abdicar desse, ou se proteger desse risco, né? Não sei se isso... O que você acha, Thiago, se isso combina com o que você estava falando, ou se eu viajei muito longe aqui? Eu fiz uma ponte aqui, acho que tem tudo a ver realmente, achei essa contribuição fantástica, né, Isadora? Eu fiquei pensando, né, nesse controle, né, por trás da internet, por trás das tecnologias. Nós hoje temos muitas redes sociais, né? A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, o TikTok, o Twitter, né? O que será que acontece? A gente sabe que atrás dessas tecnologias temos empresas, né? E a gente sabe qual que é o objetivo de uma empresa, que é gerar lucro, não é mesmo? Então, o que a gente tem hoje, né?
acho que é o interesse aí dessas empresas, da utilização de nós, né, seres humanos, organismos, interagir, a gente se relacionar, ter essa relação com o ambiente, né, tecnológico. Porém, eu acho que hoje nós temos algoritmos, né? Isso é um algoritmo. O que é o algoritmo? É uma receitinha de bolo da programação. É como que é estruturada toda a programação de qualquer ambiente tecnológico, de qualquer jogo, de qualquer rede social, de qualquer aplicativo, né? Então, esses algoritmos, essas redes sociais, elas são feitas para que os organismos, as pessoas continuem engajadas, continuem se comportando em direção à rede social, aos posts, ao material audiovisual, ao texto que tem lá, né? E hoje a gente observa um fenômeno chamado bolha ideológica, né? Também chamado de bolha digital, feita por esses algoritmos, né? As pessoas, conforme elas vão utilizando a tecnologia, essas mais recentes que eu estou comentando agora, as redes sociais, cada vez mais vão aparecendo conteúdos que elas gostam, que elas se identificam, reforçadores, né? Algo que é reforçador, pessoas que por alguma ligação lá, algo que o algoritmo captou, coletou, vai trazer aquela outra informação que provavelmente aquela pessoa vai consumir, ela vai gostar. Isso com conteúdo e também com propagandas, né? Então, eu fico pensando, né, essa discussão importante de o que vem por trás, né, da gente utilizar essas redes hoje. A internet, o smartphone de forma excessiva, não é? Até a própria arquitetura dos smartphones, das notificações, que chega notificação a todo momento para nós, né? E aquilo vira um estímulo discriminativo, né? Todo momento a gente para, tem uma notificação, a gente olha. Ouve um barulho, a gente olha. Todo momento a gente está com a tecnologia e com o que eu comecei a falar, né? Sobre a gente não tem como fugir dela mais, né? Nosso trabalho, nossos amigos, especialmente, né, nessa época de pandemia que a gente ficou muito tempo online, estamos muito online. Como fugir de algo que talvez possa ser prejudicial, né, para nós como seres humanos, de usar de uma forma que possa ser prejudicial. Como isso também pode afetar nossa variabilidade comportamental, né? Então, eu queria saber também um pouquinho de que você acha. Eu tenho algumas ideias, mas eu estou achando tão interessante o seu ponto de vista, Isadora, que eu queria entender um pouco mais o que você acha disso. Olha, eu acho que essa questão dos algoritmos e do controle algorítmico do comportamento, ela é extremamente complexa, porque se a gente for pensar via de regra da forma mais básica, o que eles fazem é simplesmente uma tomada de decisão baseada em dados, muito parecido com o que a gente, como analistas do comportamento, se propõe a fazer para produzir uma mudança comportamental. Então, eu acho que é muito mais um problema de quais são as contingências culturais em vigor aí, o que acontece, do que o método em si. Eu não acho que existirem as grandes dados e o uso massivo de dados quando com respeito à privacidade e ao consentimento das pessoas seja um problema em si, mas eu acho que é um problema que isso seja feito com certas motivações escusas e de certas formas que são desonestas e até ilegais em alguns casos. A gente viu aí as recentes polêmicas do Facebook, a gente pode ir para as mais antigas de controle, de influência de eleições e tal, mas a gente pode ir para as mais recentes, que é de você ter os dados de que o seu produto de fato causa certos tipos de resposta emocional e de engajamento por controle aversivo nas pessoas, você está causando respostas emocionais intensas e negativas ali, e você faz a escolha de manter esse modelo de negócios. Porque eu acho que é esse o problema, o modelo de negócios dessas empresas é fazer a gente ficar lá o máximo de tempo possível e ter a sensação de que estamos perdendo por não estar lá. Então, o Facebook começa a se tornar a única forma, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, a única forma de eu, por exemplo, que estou longe aqui da minha cidade, eu sou de Curitiba e moro em São Carlos.
O que eu sei da vida dos meus amigos é conversando com eles pelo WhatsApp, é vendo que eles postam no Instagram, respondendo os stories deles. Quando chega o aniversário de alguém, é por ali que a gente interage. Quando essas redes caíram, aquele dia que a gente teve o grande apagão, eu acho que talvez vocês também tenham sentido isso, mas para mim foi uma sensação de alívio, porque minha vida ficou em silêncio ali por algumas horas, e de solidão. Acho que foi a primeira vez, desde que eu me mudei para São Carlos, que eu me senti de fato solitária, de não poder falar com a minha mãe, eu ia ter que ligar para ela, e daí eu ia pensar, nossa, mas não sei se eu vou atrapalhar e tal, de não ver os grupos com os meus amigos rodando. Então, eu acho que esse monopólio das nossas relações sociais é muito problemático. O fato, para mim, esse dia foi muito revelador, assim, no sentido de que de quanto poder sobre a nossa vida está na mão dessas empresas, porque eles passam a controlar reforçadores assim de altíssima magnitude e de ter a possibilidade de nos punir muito intensamente também. Esses dias eu estava vendo uma outra polêmica sobre redes sociais, eu não lembro se essa foi especificamente no Facebook ou no LinkedIn, que era sobre a subida de posts polêmicos, controversos. Então, como o algoritmo estava começando a mostrar para as pessoas justamente posts que iam engatilhar a pessoa, assim, que iam deixar ela muito irritada ou muito ofendida ou criar alguma reação muito intensa. Então, eu não acho que é um problema você ter esse conteúdo necessariamente, mas eu acho que é um problema se o modelo de negócio ser explorar esse tipo de emoção, sabe? E eu penso que isso é pouco debatido, o quanto isso determina como as contingências são programadas para o usuário, sabe? Eu achei interessante, né, a sua fala também sobre o apagão do WhatsApp. E o que você está me contando, né? Parece que a mídia social também se tornou uma agência de controle, né? Uma nova agência de controle mais contemporânea. Porque essas empresas aí, eles realmente controlam um grupo social global, né? Mundial. Então é muita gente, né? Pode falar. Não, eu só ia dizer que é um nível de controle tamanho e tão pervasivo que eles, de fato, influenciam a democracia, influenciam decisões de consumo, influenciam quem fica e quem sai de determinados negócios, que tipo de conteúdo vai ter projeção. Eu diria que é uma agência de controle hoje de projeção muito maior do que algumas daquelas tradicionais que o Skinner coloca. Exato. Um terapeuta na psicoterapia com um cliente provavelmente tem um impacto cultural menor do que uma pessoa que projeta experiência do Facebook, por exemplo, e afeta o comportamento de milhões de pessoas. Então, não só é uma agência de controle, mas é uma das mais relevantes que a gente tem, né? Exatamente. E como pode ser perigoso isso, né? E eu acho que agora esse debate está começando alguns processos, né? Na empresa Facebook, agora é Meta, né? E o quanto isso é problemático, em geral, né? Você me fala, eu lembro desse dia do apagão do WhatsApp, né? De toda a rede, né? De toda a empresa Meta, né? Agora não é mais Facebook, é Meta. O Instagram, o WhatsApp, o próprio Facebook. Como a gente tenta emitir a resposta, né, reforçada, a gente entra numa extinção, a gente tem que variar, né? Puxa, eu vou ter que usar o telefone, né? Eu vou ter que fazer o que agora? Eu não sei mais fazer nada a não ser usar o WhatsApp. Aí eu fico pensando como nós somos escravos, né, dessas empresas, né? Francis Bacon, ele tem uma frase famosa, né? Francis Bacon, né, aquele filósofo, né, que liderou aí a revolução científica, né, que o homem com conhecimento científico tem que dominar a natureza. Ele sempre fala: "Money is a great servant, but a bad master", né? O dinheiro, né, é um grande escravo, mas é um mestre terrível. Aí uma frase nova que surgiu, não sei nem o autor, a internet, a tecnologia, né, é uma grande escrava, mas é uma mestra ruim, né? E aí eu incluo essas empresas de tecnologia, né? Até que ponto, né, esse controle aí, né, faz bem ou faz mal, ou que vai ter muito controle aversivo, aí a gente vai ter muitas perdas, vai tolher nossa variabilidade comportamental. A gente está tão escravo de um WhatsApp que se
pifar, o pessoal fica, e agora? Para onde eu vou? Parece que as pessoas não sabem usar mais e-mail, não sabem mais ligar. Hoje em dia, eu acho que nas gerações mais novas, acho que a geração Z, um pouco dos millennials também, eles têm uma dificuldade de ligar, como assim, né? Isso aí não faz parte, né? Eles não passaram por essa modelagem, essa imitação desse tipo de comportamento, não é? Então, é estranho mesmo. Puxando um pouquinho para gerações, né? Essa geração de nativos digitais, que é a geração Z, realmente eles estão inseridos nesse mundo digital. Como eu falei da separação offline e online, eles nunca tiveram isso. Para eles, tudo é uma coisa só. As interações reais e virtuais é a mesma coisa, né? E eu fico pensando no impacto, né, dessas crianças que se confundem um pouco. Eu acho que na internet a gente tem um controle mais sutil de estímulos e de reforçamento. Não é como eu ver vocês da Dora ao vivo, ver, sabe, ter a visão total, né? Ter a visão periférica, ouvir sua voz, te abraçar, né? Sabe, assim, o valor mesmo reforçador, até que ponto é reforçador, até que ponto isso se perde. Eu acho que a comunicação online também, ela não é idêntica a uma comunicação real, física. Acho que ela perde algumas propriedades aí dos estímulos, né? Não sei se estou viajando muito, mas é que eu fui lembrando disso. Achei interessante pontuar agora. Não, eu concordo demais com você. E assim, você que está mais aí na ponta dos efeitos, que eu acho que a gente atua nos dois lados da moeda, né? Eu vejo mais, estou mais aqui do lado de cá fazendo, projetando essas interações, e você está aí vendo os efeitos disso na clínica e tal. Acho que fica muito evidente esse choque de repertórios mesmo entre as gerações mais jovens e as gerações que passaram por essa transição, né? Eu acho que nós aqui, millennials, somos muito privilegiados nesse sentido, porque a gente pegou tanto o mundo offline quanto a transição, e esse mundo de agora ainda não é um grande mistério para a gente, né? A gente passou por a única geração que passou por uma transição aí suave de uma coisa para outra. Então, eu concordo com você que existe muito essa diferença, né? No estilo de se comunicar, no estilo. A gente vê até algumas coisas de valores mesmo, de quanto você coloca de peso nas coisas que acontecem. Eu tenho uma amiga que é terapeuta e que comentou comigo uma vez que ela tem muitos clientes adolescentes que não têm a mesma relação que a gente, que já é adulto, tem com envio de fotos explícitas pela internet, por exemplo. Eles não acham que isso é uma coisa que, nossa, degrada alguém ou que causa, porque todo mundo faz. Nudes? Nudes. Nudes. Anda nudes, Então, realmente, é outra relação que eles têm. É outra história, né? E não só para falar, né, que uma das implicações desse manda fotos explícitas para lá e para cá pode ter uma implicação aí não muito bacana, né? Não sei se você já ouviu falar de revenge porn, o pornô da vingança, né? Que pode acontecer, né? Alguém pode pegar uma foto pornográfica de quem envia, né? E espalhar ou chantagear, né? Que é pior, né? Ou ainda uma criança, um adolescente, algum aproveitador, um golpista, tenta persuadir ela para enviar essas fotos e depois pode chantageá-la, né? Se ela não pagar uma certa quantia, ele vai divulgar as fotos. Então, essa geração nova, eles realmente não percebem essas armadilhas, né, da internet. Porque eles nasceram com isso, para eles é tão natural que não tem problema, né? Não vai acontecer nada, não vai dar nada, pode mandar para lá e para cá. Os stories, né? Tem algumas pesquisas que relatam que os adolescentes utilizam muito, nós também utilizamos muito, porque dá uma sensação de intimidade, que aquilo nunca vai ficar salvo remotamente. Isso é sabido que existem programas que baixam aqueles arquivos e aquilo fica na internet, né? Eu sempre falo assim, né? O que acontece na internet fica na internet, né? Não sai da internet.
Se você deu um print, se você baixou remotamente o arquivo está lá, né? E aí pode gerar algum problema aí com as pessoas, com possíveis clientes que a gente tem. Então, vai existir aí o controle aversivo, né, com esses arquivos. E essas pessoas podem ter punições aí, né? Podem estar diante de punições. E isso vai afetar muito aí o comportamento, né, dessas pessoas. E vai gerar aí, né, os subprodutos de um controle aversivo também. Tiago, você falou dos stories, eu lembrei de uma coisa que eu observei esses dias aí, que eu viajei de avião, faz bem pouco tempo, e eu fiquei pensando muito, porque no avião tinha TV e eu estava assistindo a CNN americana. E aí eu estava vendo, e as notícias da CNN são tipo 1 minuto, eles tentam te explicar por que que tem um conflito na Ucrânia e a Ucrânia está tendo que melhorar a frota naval deles, porque senão a Bielorrússia vai invadir. Em 1 minuto, eles querem te dar todo o contexto. E aí eu até comentei que é engraçado, porque a gente escuta um discurso muito frequente de que os stories, o TikTok estão acabando com a nossa capacidade de se concentrar. Mas imagina, a CNN não tem como público-alvo as pessoas que usam necessariamente o TikTok, não é para geração Z, para adolescente, não é o público principal. E mesmo assim tem esse modelo também de comunicação muito dinâmica. Então eu fiquei pensando que às vezes eu acho que algumas coisas vão sendo atribuídas, algumas vezes as pessoas atribuem a causa ao efeito, sabe? Porque talvez não seja necessariamente essas redes que mudam a atenção das pessoas, mas que o fato disso ser mais consumido já seja um sintoma de toda essa evolução que a gente está falando, de toda essa mudança acumulada e que em algum momento uma empresa vai lá e capitaliza em cima e aquilo vira um modelo dominante. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu reparei nisso, porque estava assim, nossa, a CNN estava num ritmo frenético, que eu fiquei assim, calma, que eu ainda estou tentando entender o que você falou. Tinha uma parte que era um especialista em direito explicando, respondendo 3 perguntas em 3 minutos sobre a prisão de supremacistas e não sei o quê, e qual que ia ser o impacto deles pagarem a fiança em 3 minutos. E eu fiquei, nossa, gente, calma, vamos aprofundar um pouco mais aí, contem mais sobre o assunto. E eu fiquei pensando muito nisso, queria te ouvir o que você pensa sobre essa questão do ovo ou da galinha, o que veio a desperder a concentração e a atenção, ou ter os aplicativos de feed contínuo e de vídeo curto. Eu acho que esses aplicativos de vídeo curtos e feed contínuo e infinito, né? A gente tem um monte de SDs lá, estímulos discriminativos, né? E a gente tem, não sei o que vai acontecendo com o valor reforçador, né, de tudo isso. E o quanto isso nos torna, talvez, uma compulsão, um tipo de compulsão, né? De você ficar lá vendo feeds sem parar, ou mexendo no TikTok, né? Essa geração nova não tem muita paciência para ouvir uma música de 3 minutos. Quer ouvir aquela musiquinha do TikTok que repete várias vezes em outros vídeos. Aí a gente pode fazer uma ponte com variabilidade também, comportamental. Nossa, porque eu fico pensando até que ponto é criativo, né? Até que ponto é uma cópia, né? De fazer esses desafios de internet. Mas eu acho que realmente, eu já vi uma pesquisa, não vou lembrar qual foi, mas que a gente dificilmente se concentra em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? É difícil a gente estar eu estou aqui com você, né, tendo essa conversa, está aparecendo alguma coisa na TV, eu estou ouvindo lá. O quanto, né, você vai, né, responder e você vai ser reforçado? Qual que vai ser o valor desse reforço, né? Como vai ser essa divisão aí dessas contingências ao mesmo tempo? E eu acho que realmente esse boom de informações é Instagram, é feed infinito, é um monte de stories sem parar. A pessoa fica lá, ela fica pulando, né? Ela vê só os 2 primeiros segundos do stories. Ah, não gostei, não gostei. Ah, bonito. Ela não para e vê a foto inteira. Ela fala, olha o detalhe, nossa, que bonito. A menina tirou uma foto na piscina atrás, tem um mato atrás, olha, o céu está azul, tem 2 nuvens. Eu acho que não existe mais isso, né? Vai mudando a discriminação aí, né? Então,
é algo muito acelerado. É muito acelerado. E eu não sei o que acontece, né? Com a relação ambiente e organismo aí, que vai deixando as pessoas mais ansiosas, né? Elas têm uma gana de consumir, mas aquele consumo parece que não é algo, não tem um valor muito grande assim, né? Aquele reforçador. E fica lá consumindo. E eu ainda acho, né, que muito da internet faz com que a gente se torne compulsivo, né, pela internet. A gente sabe que a gente está dentro de um esquema de reforçamento intermitente, com as curtidas e com o engajamento, com os comentários. Então vem, às vezes, né, um like, às vezes não vem, mas você fica lá olhando, né? Será que está chegando alguma coisa? Será que está postando algo novo? Eu acho que você já deve ter ouvido falar de uma sigla chamada FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Que é o medo de estar por fora, que a pessoa sempre tem que estar olhando no celular, ela sempre tem que estar vendo as notificações, ela tem que saber todos os trending topics do momento, todos os desafios do momento. Ela não pode ficar de fora, né? Então, ela vai consumindo, mas a minha dúvida é o quanto aquilo fica, né? O quanto aquilo tem um valor mesmo para ela, né? O que ela aprendeu com aquilo? Eu atendo alguns pacientes adolescentes que ficam o dia inteiro no TikTok. É um grande desafio tirá-las do TikTok, né? Que acham que, mas eu aprendo tudo no TikTok, eu não preciso do professor, né? Até que ponto aquilo ela está aprendendo mesmo, né? Ou ela só está assistindo, ou ela está assistindo, ela vai reproduzir aquilo que ela aprendeu, né? O quanto isso pode ser uma fuga esquiva também, sabe? De realmente se engajar em outros comportamentos, em outras contingências. Porque eu entendo muito, pelo menos nas análises funcionais que eu já fiz com alguns pacientes, de um reforçamento negativo mesmo, fuga e esquiva, de muitas atividades que tem um custo de resposta maior. Daí a criança, adolescente, até nós, né? Por que não? A gente fica lá, né? Quando a gente vê, nossa, passei 3 horas no Instagram, falei, nossa, vou fechar a janelinha aqui, né? Vou desligar, senão eu não vou produzir hoje. E eu acho que, se você for pensar em termos de planejamento da contingência, é uma das mais elegantes possíveis, porque você tem um custo de resposta baixíssimo, é literalmente você ficar na inércia ali, você não precisa fazer nada, você não precisa nem usar seu dedo, porque o feed continua sozinho, acabou um vídeo, vem próximo. Então, você não faz nada e você tem essa intermitência. Às vezes, aparece um que é engraçado e que te faz dar uma risadinha, aparece um que te mostra alguma coisa legal, aparece um diferente ali, que daí você fica, nossa, realmente, não sei nem se chega a esse nível de descrição do que aconteceu, mas o reforço vai acontecendo e por um custo de resposta muito baixo e que lida com essa concorrência de tudo dá mais trabalho do que ficar no TikTok ou no Reels do Instagram. Qualquer coisa vai ser mais trabalhosa, mesmo se você for fazer uma coisa que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame, mas tem dias que eu não consigo jogar depois de trabalhar porque eu estou muito cansada. E se você está cansado, sua cabeça não está funcionando, você não consegue jogar certos tipos de jogo. Tem outros jogos que você joga, sei lá, 2, 3 horas e você está exausto no final, moído, assim, parece que seu corpo está fisicamente exausto de fazer aquilo. Então, até atividades de entretenimento, assim, tanto assistir algumas coisas, alguns tipos de conteúdo, que você vá para o YouTube ver um vídeo um pouco mais longo, isso já tem um custo de resposta maior, já tem toda esse caminho de você achar o que você quer ver e você ir lá e clicar e procurar. Então, eu acho que é difícil combater isso, é difícil sair desse quadro, porque é muito eficiente em termos de planejamento de contingência, né? Eu acho que assim, é um bom momento da gente fazer uma pequena pausa. A gente volta daqui a pouco no próximo vídeo amanhã, para quem estiver nos acompanhando, para continuar a segunda edição da dose behaviorista, continuando com o Thiago Del Posto e a Isadora Perkowski.